Olá, meus amigos. Estamos de volta com mais uma apresentação teórica da educação, da filosofia, das artes, na busca de uma compreensão do que é vida com dignidade. Esse é um trabalho do Laboratório Educação, Emancipação e Metamorfose, LEME. Nesse encontro de hoje, estamos buscando a compreensão do que é humanização. Trabalhamos no encontro passado, no dia 4 de março de 2025, trabalhamos o teorema que mostra a relação de educação e pesquisa. E nesse teorema ficou pendente um aprofundamento do que caracteriza o alguém e o algum. E nessa busca, nessa compreensão, eu trago uma fogueira, porque eu acho que a fogueira ela é uma imagem interessante, trabalha com luz, calor, movimento, e o conhecimento é isso. Conhecimento é luz, conhecimento é calor, conhecimento é movimento. Então vamos adiante. Nesse momento, eu quero discutir, quero conversar com vocês sobre o que é isso, o que é o humano, né? Humano é quem se faz, quem sabe o que faz e quem faz. Olha que interessante. Humano não é uma dimensão biológica, ter duas pernas, dois braços, uma cabeça. Humano é uma condição de vida planetária. E aí, essa concepção que eu trouxe de que o humano é quem se faz, quem faz e quem sabe o que faz, é uma forma de a gente expressar o que é a praxis. Veja, a praxis não é a prática, não. Praxis é agir, pensar, fazer e responsabilizar-se. Esse é um ponto-chave na questão da humanização. O quanto que você se responsabiliza, o quanto que aquilo ali é verdade para você e você segura a onda, né? Então, o que fica por trás dessa compreensão é uma palavra chamada consciência. E aí eu pergunto, o que é consciência? O humano humanizado é um ser consciente. O que é ser consciente? A humanização implica também num posicionamento corajoso diante do que domina e diante do que submete. Não podemos esquecer que tanto o domínio quanto a submissão têm caminhos muito sutis, muito subjetivos, muito distantes de uma aparência real. Então, estamos às vezes dominados, submetidos e não nos damos consciência. E essa dominação, essa sujeição que exercemos muitas vezes sem nos darmos conta, é que elas estão introjetadas. É o discurso, é a atitude, a consciência do colonizador e do dominador que está hospedada no nosso interior mais profundo. Interessante essa expressão, né? Paulo Freire usa isso. E para isso é fundamental que se tenha clareza de que existe uma relação dialógica entre ideologia e utopia, onde ideologia é o discurso que manda, utopia é o discurso e a ação de reação.
E temos outra dicotomia, que é a de reproduções versus metamorfose. Somos estimulados a reproduzir e temos a ilusão de que estamos fazendo algo novo e diferente. Novo e diferente ocorre quando ocorrer uma metamorfose. O que é metamorfose? É uma mudança que não volta atrás. Veja, a mudança ela não combina, não coaduna com reprodução. Mudança é algo muito mais profundo, muito mais abrangente. Então nós temos até aqui um pouco dessa conversa, mas eu vou apresentar um quadro agora em que eu trago 7 aspectos que são fundamentais nessa dinâmica da humanização do humano. A humanização, ela se dá de muitas formas, mas eu trago aqui 7 aspectos fundamentais que devemos ter claro se nós quisermos desenvolver conosco uma dinâmica de nos humanizarmos cada vez mais. Então, um dos pontos é ter foco na pluralidade e dimensão do que diferencia humanidade de animalidade. Animalidade, eu não estou falando de gato, cachorro, gambá, não. Animalidade, eu estou falando de barbárie, de um mundo competitivo, um mundo que exclui, que mata, um mundo sem amor. Como é que é essa pluralidade de percepções, de posições, de argumentos que sustentam cada um desses aspectos? Um segundo ponto importante é ter foco de que qual é a conotação e criticidade que eu tenho do lugar planetário no qual eu vivo. Veja, nós todos estamos inseridos num pedaço do planeta. Com quem nos envolvemos? Com o que nós envolvemos? Veja, nós não estamos no meio ambiente, nós estamos num ambiente cercado por inúmeras estruturas materiais e imateriais, vivas e não vivas. Eu consigo entender objetivamente essas relações? Terceiro ponto, nessa dimensão de humanização, é a transcendência ao perceber a existência do outro. Eu só existo porque existe você. Martin Buber aponta que o eu só existe se existir o tu. O tu que é o teu espelho, é com quem você se defronta. O humano humanizado nunca está só. Sempre tem um referencial em outro humano. Qual é a capacidade que a gente tem de transcender a dimensão do equilíbrio e da harmonia e perceber que equilíbrio e harmonia é dinâmica eco-reorganizativa, que a vida é movimento, que a gente viu naquela fogueira no início, é luz, é calor, é movimentação. Temos que transcender o estático, o silêncio, perceber que somos seres silenciosos quando estamos humanizados e não silenciados quando estamos oprimidos. Esse ser humano humanizado tem noção de tempo. Ele sabe que tem presente, passado e futuro, mas sabe também que esse presente, passado e futuro está inserido num contexto de eternidade.
Oh, que coisa bacana isso. Nós somos eternos, mas estabelecemos que a nossa existência vai do dia que nascemos ao dia que morremos. Tá, e depois? Segundo o penúltimo ponto que eu levanto aqui é a espacialidade. É essa capacidade de mapear os caminhos, de estabelecer fronteiras, limites, polos, e saber que permanentemente nós estamos num contexto de infinito. Mas, para nossa segurança, a gente estabelece esses aspectos que eu falei: fronteiras, limites e polos. E a gente se encontra, a gente cria uma forma da gente dizer assim: eu existo dentro do infinito. E temos a espiritualidade como o sétimo aspecto desse sétimo foco nessa dinâmica que eu apresentei aí. E espiritualidade não se compara, não se mistura com religiosidade. Espiritualidade aqui na perspectiva de Hegel, como uma especulação da abrangência dos fenômenos da vida. É romper a ideia de materialidade e incluir a materialidade. Nós intuímos, nós temos alegrias, nós temos tristezas, nós somos seres de transcendência. Eu não tenho que perceber que a intuição, a alegria, a dor, são aspectos que transcendem a dimensão de materialidade e de imaterialidade. Então podemos pensar, se nós vivemos no infinito e no eterno, a nossa vida não tem início no nascimento e final na morte. Que tal pensarmos isso como ciência? Então vamos em frente. Essa dimensão desses 7 pontos que eu coloquei aí, esses 7 focos, eles nos ajudam a entender uma coisa importantíssima. O humano humanizado é aquele que se sente pertencente. Pertencente, sim. Quer dizer, eu pertenço a esse lugar na medida em que eu me compreendo como parte do lugar. É muito interessante porque os povos andinos usam a expressão Pachamama. E aí resolveram traduzir Pachamama como Mãe Terra. Não, não é nada disso. Eu convivi com eles lá. Pachamama é mãe da vida na Terra. Nós, por estarmos no planeta, por sermos parte do planeta, nós somos parte da Pachamama. É coisa bonita. O sujeito humanizado se compreende parte do planeta, pertencente ao planeta. Isso é um ponto importante. E a relação que a gente tem com esse planeta, no primeiro momento, se dá com as modalidades sensoriais. Ensinaram para a gente na escola que existe audição, visão, olfato, gustação e tato. Mas o colonizador ele tem um prazer enorme de esconder da gente alguns segredos que fazem a gente compreender melhor as coisas. Inventaram essa palavra tato, que não diz coisa alguma. Por quê? Porque tato esconde 3 modalidades sensoriais fundamentais para que a gente se perceba pertencente e existente, que é textura, temperatura
e pressão. Textura. Eu sinto se é liso, se é áspero. Temperatura, quantidade de calor que tem no corpo. Agora, pressão. É uma modalidade sensacional, porque ela permite que eu perceba a delicadeza que eu preciso ter nesse movimento de pinça quando eu pego uma pétala de rosas. E ela também estabelece a força que eu tenho que ter quando eu seguro uma marreta e dou uma marretada e bato com força. E a marreta não escapole da minha mão, porque tem essa modalidade de pressão. Diz assim, olha, aperta bem esses dedos, senão essa marreta vai voar e vai acertar alguém e não vai pegar o outro buraco que acertar. Interessantíssimo, né? Então, essas 7 modalidades sensoriais são fundamentais nessa dimensão do pertencimento e da humanização. Bom, e aí eu trago uma questão importante na humanização, que é o sentir, é essa das modalidades sensoriais, e é o sensibilizar. São duas coisas diferentes. Sensibilizar é de uma dimensão mais subjetiva. Ela não depende exclusivamente das modalidades sensoriais. Ela se constitui com os arquivos que nós temos guardados no nosso maior interior. Nós chamamos de ego sum, no inconsciente, enfim, na mente, na alma, dê o nome que você quiser dar. Mas é lá dentro de você, no teu mais profundo. E ali você constrói reações e motivações que vão te garantir prazer, reconhecimento e alerta. Agora, tudo isso tem um sentido fundamental, segundo Paulo Freire. Isso tudo mostra que nós somos inconclusos, incompletos e inacabados. E que o nosso foco fundamental, nosso ponto final da humanização é a consciência de que nós somos mais e nós queremos ser mais. Queremos ser mais. Fantástica essa expressão de Paulo Freire. Então, vemos que a vida é essa coisa circunstancial. A vida é essa dinâmica permanente e que nós temos que ter claro que ser homem humanizado implica em você desenvolver uma inteligência para criar seus fazeres com as suas vontades, desejos, necessidades, mas regidos pela intuição, no lugar do instinto. E, sabe, o instinto e daquela ação marcada apenas pela emoção. Nós temos intuição e temos racionalidade. Temos que aprender a lidar com essas duas coisas. Isso é um elemento fundamental na hominização e na humanização. Na hominização, para nos fazer homens, mulheres, seres humanos. E a humanização, seres humanos capazes de priorizar a vida com dignidade. E nessa perspectiva é fundamental que se perceba que a nossa existência é um processo transitivo. Estamos sempre em trânsito. Somos incompletos, inconclusos, inacabados, em trânsito para alcançar o ser mais. E aí nós nos defrontamos com as forças e poderes. Quais são as forças e poderes com as quais nós nos confrontamos? E quais são as forças e poderes com as quais nós confrontamos o mundo? Essa é a dimensão política da vida.
Política é o debate e a interação com forças e poderes. Como é que eu lido com isso? Como é que eu trabalho com isso? Então, meus amigos, meus queridos amigos, conseguem ficar até aqui me ouvindo e valorizando um pouco essas conversas, eu sou muito grato. E aí, eu acho que é muito importante nós perguntarmos como é que eram os povos originários antes da invasão europeia em todo o planeta. Como é que esses povos lidavam com as suas forças e poderes? Porque nós vemos que no nosso contexto são guerras, destruição ambiental, uma luta desesperada pela acumulação e um descaso por aquilo que proporciona a qualidade da vida. É impressionante como espalhamos no mundo que um ponto fundamental é o quanto eu acumulo e não o quanto eu sinto, eu gozo, eu desfruto, eu compartilho. É um ser humano humanizado. É isso tudo, é isso aí. E aí, eu quero trazer ainda, como então uma discussão importante, como é que a gente faz para rehumanizar? E aí o Lukács, ele nos traz uma frase extraordinária. Quantas pessoas lutam desesperadamente para sair da miséria vil e alcançar a miséria exuberante? Não. George Lukács foi de uma sabedoria enorme ao fazer essa afirmativa. Nós, humanos humanizados, não estamos disputando categorias de miséria. Nós somos a plenitude. Nós somos a graça. Nós somos o tudo e o todo. Nós não existimos para disputar as migalhas. A escola, muitas vezes, nos fez olhar para o chão, para aquele conteúdo marcado como esse é o conteúdo que tem que ser dado. Nos prendeu como galinhas que ciscam e não nos estimularam a ser águias que voam e lá de cima examinam todo o ambiente à sua volta. É um propósito desse canal estimular para que sejamos cada vez mais águias, cada vez mais humanos humanizados que não disputem categorias de miséria, mas se sintam fortalecidos e capacitados para serem cada vez ser mais, o ser mais freiriano. Então, eu vejo ainda que existe um ponto importante para ser colocado aqui nessa nossa conversa, que é esse ser humanizado, ele é um alguém. Voltamos lá para o encontro passado. Aquele humano submetido, silenciado, ele é um algum. Ele é um oprimido. Lhe foi roubada a dimensão e o direito de ser mais. E aí eu trago uma historinha de Paulo Freire. Ele nos contou uma vez no estacionamento lá na Unicamp, perguntando para ele: Paulo, afinal, o que é o oprimido? E ele falou assim: então preparem-se para mais uma parábola.
Havia uma fazenda em que um escravo vem e desafia o senhor da fazenda. Toca-lhe o dedo no rosto e fala tudo o que queria falar. Revoltado, o fazendeiro chama o capataz, amarra esse negro no tronco e dá-lhe 30 chibatadas. O capataz corre, ele era amigo daquele escravo, o amarra no tronco e começa a lhe dar as chicotadas. E o senhor controla e acompanha cada chibatada. Uma, duas, mais em cima, mais embaixo. Vamos, força! E aí o Paulo perguntou assim: qual dos três é o mais oprimido? É o amarrado que leva a chibatada? Quem açoita o amigo? Ou quem dá a ordem dos açoites? A resposta é muito simples. O mais oprimido é quem tem a sua humanidade mais reduzida. Quem já teve a sua humanidade toda roubada. E quem teve a sua humanidade toda roubada é justamente o fazendeiro. Porque ele não se toca que o capataz e o escravo são seres humanos. São pessoas como ele. E o mais liberto é o escravo, que conseguiu perceber a condição e a capacidade de ser mais. Para isso ele desafiou. Para isso ele foi à luta. Ele enfrentou. Paulo Freire é grande e é insuperável. Paulo Freire é extraordinário. Estudem Paulo Freire. Estudem Paulo Freire. Então, assim, o desafio para a libertação está em nos compreendermos como seres de cultura e seres de cosmovisão em permanente construção dinâmica, transitiva e ancestral. E temos que saber que o desafio para a libertação está em extrojetar a consciência opressora que gera a consciência oprimida, a qual se hospeda dentro de cada um de nós. Cada pessoa e cada grupo social carrega os valores e referenciais de dominação que os reduz a meros alguns sem face e sem identidade própria. Portanto, primeiro passo para cada um de nós nos humanizarmos, para que o nosso contexto cultural e social se humanize. É extrojetar o colonizador e o opressor que rouba a nossa dignidade, que rouba o nosso desejo e o nosso foco de ser mais. A libertação nunca é um ato isolado nem individual, é um ato coletivo. Então agora eu quero apresentar a vocês duas propostas, duas intenções que eu tenho e que eu preciso compartilhar com vocês. Eu sou autor dessa coleção de livros que vocês vão ver aqui agora. Essa coleção, ela tem o propósito de nos mostrar três referenciais muito claros para a humanização: da trincheira à vida, da beleza ao sublime, da alvorada ao anoitecer. Tem um amigo
Quando a gente está numa luta, ele fala assim: Jacó, está na hora de entrar na trincheira. Em outro momento, a gente se pergunta: onde está o sublime perante toda essa beleza? E num outro momento eu pergunto e conto: o que acontece entre o alvorecer e o anoitecer? Esses 3 volumes eu os tenho aqui para repassar para vocês, no valor de R$ 130. Faço a encomenda pelo e-mail abaixo, ernestojcaime@gmail.com, e esse também é o endereço do Pix. Você mandar o recibo e mandar o endereço para onde eu tenho que mandar esse material. Além dessa proposta, eu quero dizer para vocês mais 2 coisas importantes. Eu quero comunicar que eu tenho uma proposição de trabalho que vocês. Deixa eu encontrar aqui, peraí. A proposição de trabalho de exercer mentorias. Isso é, fazer uma orientação paralela a dissertações de mestrado e tese de doutorado. Eu tenho 78 dissertações já defendidas. E aí, agora eu estou fora da universidade, mas estou liberado para desenvolver esse tipo de trabalho. Também realizo conferências, desenvolvo cursos e, para tal, proponho que vocês entrem em contato comigo para a gente combinar isso aí. Além dessa apresentação, eu gostaria de agradecer profundamente o fato de vocês estarem comigo